Gente, é uma errata, é uma correção. Na aula Fim de uma Nova Era, eu afirmei que o pluralismo ele é um grande problema, que ele é um abismo, né? Relacionando a questão do ateísmo. Na verdade, não é o pluralismo, é o relativismo. O relativismo que é contraditório do ponto de vista da lógica e não se sustenta por si mesmo. Por isso, a ética não pode ser fundamentada objetivamente. Kant tentou tirar Deus da. Kant tentou tirar a transcendência, o Deus transcendente, do fenômeno e o manteve na coisa em si, relegando a um esquecimento. Já que Deus está fora do mundo, fora do tempo e do espaço, e o espaço e o tempo são estruturas noéticas dentro da estética transcendental, então, esqueçamos isso. Não podemos ir além da experiência. Deus não é algo para filosofia, é algo para crença, para fé. Pensando mais como Lutero ou os fideístas ou os pietistas. Mas quando ele foi fundamentar a ética, na segunda crítica, razão prática, ele volta a pensar sobre Deus, porque não tem como fundamentar uma ética a partir sem um mundo sem Deus. Ele tira Deus da jogada na primeira crítica e o introduz novamente pela porta dos fundos na segunda crítica. Essa é o que Nietzsche vai falar em relação a Kant. Wittgenstein, o que Wittgenstein vai fazer? Ele não vai propor um ateísmo que Deus não existe. Se para Kant Deus está fora da teoria do conhecimento, da epistemologia, para Wittgenstein Deus está fora da linguagem. A realidade mística ela não pode ser conhecida para Kant. O velho problema que a gente critica o tempo todo aqui, que é a parte neoplatônica hermética, o grande problema da teologia apofática que não tem nada de cristã. Agora, quando nós vamos para Wittgenstein, Deus ele não está fora do conhecimento ou fora da epistemologia ou da teoria do conhecimento. Deus está fora da linguagem. Então é ainda mais radical, porque não é que você não pode conhecer, porque se você não pode conhecer Deus pela filosofia, você pode conhecê-lo pelo menos pela fé, né? Lutero vai dizer que a Trindade não é para ser pensada, mas para ser crida. Kierkegaard vai dizer que a fé é absurda. Então isso é o fideísmo de Kierkegaard, de Lutero, do pietismo, e Kant vai estar pensando que não tem nada a ver com filosofia. A metafísica ela tem que estar dentro da crítica, dentro dos limites da razão. É bastante reduzido o papel da metafísica na filosofia. Para Wittgenstein a coisa é mais radical. Não é que você não pode pensar sobre Deus na filosofia, né? Não, você não pode falar sobre Deus. Porque não é uma coisa que você não pode conhecer, é uma coisa que não tem sentido. O místico, ele é indizível. Ele é inominável. O inominável ele vai estar no Tao Te Ching dos taoístas. Então, de novo, volta à apofática, né? Essa velha tentação que está na cultura cristã, a apofática, que tanto parece aquela espécie de nuvem do não saber, e a gente vê a sabedoria de João da Cruz, né? João da Cruz ele vai ser influenciado por Dionísio. João da Cruz ele não sabe que Dionísio ele é um hermético da escola de Amono-Sacras, ele não está investigando essas questões, então ele vai considerar que Dionísio está falando ali
de uma espécie de que Deus ele não pode ser totalmente conhecido. Mas como João da Cruz ele é um transcendentalista de cultura, ele vai dizer que o amado ele é bem conhecido. Então tudo aquilo que você não, aquele conhecimento que você não teve na noite escura, através das consolações, você o encontra na união mística, no matrimônio. É uma sese em que tudo que você perde, você ganha novamente. Só que você ganha, você você quando você entra na noite, você perde a consolação do Paráclito. Você não é consolado. Essa é a perspectiva de João da Cruz. Mas há consolações na noite, mas elas são raras, né? Uma experiência de oração, um caminho de altíssima contemplação obscura. Quando você entra no desposório místico e finalmente você entra no matrimônio espiritual, você tem uma consolação ampla, dulcíssima, dulcíssima. Então ele vai dizer que tudo que ele deixou para você chegar ao tudo é através do nada, né? Através do nada para você ir para que não, o que não sabe há de ser pelo que não sabe. Então essa subida do Monte Carmelo é uma ascética, é um caminho de ascetismo, é um caminho de noite passiva, mas ou melhor, a subida do Monte Carmelo é um caminho de noite ativa. Ela é um ascetismo. Mas o segredo de João da Cruz é que, embora ele proponha isso vai decepcionar. Não vai achar que vai parecer que ele é muito árido. No fundo, João da Cruz ele é muito mais místico do que ascético. A noite passiva, a alma é introduzida pela própria transcendência na noite. Ela não está buscando, né? Então, são 4 noites. Mas você pode entrar... Se você não é inserido na noite pela transcendência de forma passiva, você mesmo pode entrar na noite de forma ativa. Então, a noite ela é disponível para todo mundo, né? Para toda a humanidade. Mas se você entrou na noite de forma passiva, pela ascética, se você entrou na noite, você já não está mais na ascética, você está na mística, né? Então não é tanto uma questão de penitência, de você não sente gosto por nada, tal, mas no fim das contas, o João da Cruz ele está buscando essa consolação que vai ter no final, que não é mais uma consolação sensitiva, é uma consolação mística, que é algo que não é mais pela via dos sentidos, né? Essa consolação é uma consolação interior, né? Ela está no espírito, ela tá no espírito que foi purificado pela noite do espírito, que envolve a estrutura noética da própria alma, memória, vontade e entendimento, né? É a noite da fé. O Papa Paulo II vai falar da noite da fé de João da Cruz. Agora, não é apenas a noite da fé que é relacionada ao entendimento, mas a noite da memória, né? Que é a noite da fé se refere ao entendimento. A noite da memória se refere à esperança. E a noite da vontade se refere ao amor. São as 3 virtudes teologais. E essa consolação que está ali no matrimônio, ela é comparada, ela há uma profundidade tão grande, ele vai abordar tantas formas sutis de noites não,
de consolações, vários tipos, de vários. Aquilo que os místicos, outros místicos chamam de moções. Moções. Se eu não estiver enganado, Inácio de Loyola vai falar das. Inácio de Loyola fala das moções, esses movimentos interiores, né? Que é um mistério. Você está, vamos supor, eu estou aqui gravando essa aula, eu paro de gravar, eu estou aqui descansando aqui. Estou aqui no meu quarto, deitado, descansando. Estou pensando em algo, qualquer coisa assim, mais do cotidiano. De repente, há aquela experiência iluminativa, algo no seu interior há um movimento da própria alma que é como que se você há uma como se o mundo todo ele fosse iluminado, né? Num certo momento. Isso é tratado pelo teólogo Marco Ivan Rupnik no livro O Discernimento, um teólogo ortodoxo. Essas movimentações da alma, se nós formos entendermos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Essas movimentações dessa habitação que está ali no interior do próprio espírito, onde o próprio Deus habita, na própria interioridade, essas movimentações elas se dão em vários níveis, em várias. São vários tipos de comunicações bastante diferenciadas e João da Cruz ele estabelece distinções. É uma coisa espantosa aquilo lá. É uma coisa assim, é uma outra linguagem que ela é inacessível para o cético. O cético pode falar, bom, isso aí é uma espécie de é um sentimento delirante ou então é um ateu sofisticado diria é uma experiência de iluminação. Mas essa iluminação, ela se dá em um plano psicológico. Ela é subjetiva. É uma coisa da consciência, mas isso está no fundo tem a ver com aquelas conexões dos neurônios, das próprias sinapses. Não é uma coisa assim que você pode dizer que está relacionada a um mistério que está além do mundo, além do cosmos, além dessa experiência mais cerebral, né? No fim tudo é átomos, né? Elétrons, prótons, nêutrons, quarks. Isso resume a realidade. Essa experiência que ele está tendo, e a ciência ela vai mostrar mesmo que tanto lá o budista que está tendo a meditação, quanto a freira que está rezando, há uma parte do cérebro que há uma alteração naquele momento. A ciência mostra isso. A neurologia, né? Neurociência. Mas essa experiência de consciência, a partir da perspectiva da ciência empírica, ela é algo da subjetividade psicológica. Ela não está ligado a algo. Esse colóquio amoroso que é proposto por João da Cruz, no fim das contas, é uma. Se eu for dizer, uma imaginação, algo imaginário. Não, é uma experiência de um êxtase, ou então de um. É um estado alterado de consciência. A psicologia explica isso. Você não precisa de uma espiritualidade que transcende o mundo empírico para explicar isso. Então você vê como que Kant ele influencia, né, a cultura. Porém, eu acho uma experiência bastante estranha, assim, um ateu encarar João da Cruz, sabe? Porque se aquilo lá é um. Vamos supor, um cientista das religiões, né? O cientista das religiões ele está enfrentando ali o texto de João da Cruz. Ele vai falar, mas
o- essas distinções tão nítidas que ele faz, dessas experiências mais matrimoniais que estão ali no cântico espiritual e na chama viva de amor, ela é feita através de conceitos, né? Não é simplesmente uma narrativa psicológica, uma descrição psicológica, né? Ou se a gente for para fenomenologia de Russell, não se trata de cogitações, simplesmente, das cogitações. Cogitações de Russell. Seria uma experiência do que está na consciência, né? Imanente à consciência, que é a realidade fenomênica, que seria a experiência de intencionalidade, que é a ação cognitiva que se dirige ao objeto, né? Se eu amo um objeto, se eu desejo um objeto, vamos por chocolate, eu amo, eu desejo, ou eu lembro do objeto, ou eu acredito. Então, estar acreditando, estar amando, estar desejando, estar esperando, essas experiências da consciência, elas são imanentes à consciência, elas fazem parte de uma fenomenologia. Elas não estão transcendentes à consciência, elas não estão suspensas pela epoquê, né? Então, elas não estão em questão, elas não estão entre parênteses, elas não estão em dúvida, elas são inquestionáveis. Inquestionáveis para Russell. Isso vai estar ligado a essa complexidade do idealismo, né? Que Kant vai construir. Kant é o primeiro a falar de fenômeno, se eu não estiver errado. Depois a palavra fenômeno vai estar em Russell, mas também já estava em Hegel. Fenomenologia. Mas Descartes introduz esse idealismo, que é aquela ideia de que se você está sonhando, né? Ou se você está pensando em algo, quem garante que esse algo existe no mundo sensível? Que ele não está só no seu pensamento. Que é a experiência que vai estar lá em Matrix, né? Um sonho. Né? Eu sonhei que eu era uma borboleta, por exemplo. Essa experiência do sonho ele vai estar antes de Descartes, né? O sábio chinês já falava sobre isso. Quer dizer, Matrix, vai falar em Matrix. Se eu tivesse um sonho que parecesse realidade, como que eu saberia se eu tivesse um sonho? Você já teve um sonho tão real? Um sonho tão real? Você, Neil, você, Mr. Anderson, você que tem um espeto na mente, vamos dizer assim, você que é o escolhido, você que está ali toda hora sendo inserido na Matrix, né? Ali vai ter uma espécie de reencarnação, você vai sempre retornar, né? Você está inserido como um cérebro dentro de uma cuba. Esse cérebro está sendo nutrido, mas ele não tem um corpo, uma sensação, é tudo está apenas a realidade na mente. Ou então um Deus enganador, ele está te enganando, mas você não tem certeza que as coisas existem na realidade, ele pode existir apenas na sua mente. Então o pensamento ele é mais certo do que as sensações, embora pareça o contrário. Então essa dúvida metodológica que Descartes vai propor é que inaugura esse idealismo. O empirismo é outra coisa. O empirismo britânico de Locke
de Hume, né? O empirismo é uma outra perspectiva. Não é o idealismo. O empirismo ele está mais preocupado com as sensações, né? Com a matéria, com aquilo que é sensível. Aristóteles e Tomás de Aquino são realistas. Eles não questionam que o mundo que nós conhecemos, ele é efetivamente como nós conhecemos. Ele não questiona isso. Nós sabemos como que é o mundo. O mundo ele é exatamente da maneira que ele nos é apresentado. Ele não é uma outra coisa. É aquilo mesmo. Isso é um realismo. Descartes ele destruiu o realismo. Você não tem mais nem certeza do que é a realidade. Não é interessante? Você fala tanto sobre ciência, né? A ciência é o encanto pela matéria. O ateísmo ele é o encanto pela matéria. Então, se você está encantado com a matéria, você é um empirista, né? Só que é um problema. O nosso mundo, ao mesmo tempo que ele é empirista, ele também é idealista, porque Kant uniu as duas coisas. Então, no fundo, essa certeza de que tudo é material, ele não existe totalmente na cultura. Porque, afinal de contas, né? Nós sabemos como que é o mundo realmente. Se uma abelha ou se um animal como uma abelha, vamos supor que ela enxerga ultravioleta, nós não enxergamos, né? Se um cego ele não enxerga as cores, se um daltônico ele enxerga diferente as cores, né? Que certeza que eu tenho que o meu vermelho que eu vejo ele é exatamente igual ao vermelho que você vê? Essas cores que nós vemos, elas são algo construído, né? Passa pela retina e esses nervos, esses impulsos elétricos são levados pelo nervo óptico até o cérebro e ele constrói, né? Essa realidade. É construído, não é uma coisa que está no próprio mundo. Como que a formiga enxerga o mundo? Dizem que o cachorro enxerga em preto e em branco, né? Existem animais que enxergam ultravioleta, existem animais que ouvem ultrassons, existem animais que ouvem o infrassom. A percepção sensorial do tubarão é tão avançada que nós nem conseguimos imaginar como que é a experiência dele. Então, como que é o mundo efetivamente? Ele depende o mundo que o homem enxerga é um mundo que não é um mundo real, é uma construção noética. Então, a própria ciência empírica, ela entra em contradição, porque, afinal, o que nós interpretamos é uma interpretação humana, né? O cachorro, ele não interpreta o mundo dessa maneira, a abelha, o elefante, ele ouve o infrassom. Agora, qual que é o problema? A consciência está ali na ciência, ela está interpretando o mundo, né? Então, no fim das contas, o ateísmo ele não produz uma certeza absoluta das coisas. Hegel ele vai dizer que a realidade sensível ele aparece a certeza mais absoluta que existe, mas no fim ela é só o começo das coisas. Hegel vai dizer isso. Então, até mesmo aquele ateu mais que vai estar acreditando na ciência, o fato de você acreditar na ciência não significa que não exista transcendência, porque existe muito cristão que respeita a ciência. Existem médicos cristãos, né? Astrônomos podem ser cristãos, por que não? Químicos, né? Bioquímicos, físicos cristãos, né? Newton, ele era um alquimista, não era um ateu. O problema não é se você respeita a ciência, então não há espaço para Deus. Não, a questão é outra. O ateísmo, ele afirma que Deus existe, mas ele não pode ter certeza disso. Por que ele não pode? Porque a matéria ela é apenas uma parte da realidade. Nós interpretamos o mundo, nós não sabemos como que o mundo ele é efetivamente.
Essa vai ser a proposta de Kant. Por isso que Husserl, não confundir com Rousseau, né? Husserl. E nem com Russell, né? Russell é o da fenomenologia, né? Da época da intencionalidade. O que ele vai afirmar? Ele vai afirmar as cogitações, né? Se eu, vamos dizer assim, até mesmo Duns Scotus ele já trabalhava sobre a teoria do conhecimento, que é até muito mais interessante do que a teoria de Hume, né? Teoria de conhecimento de Duns Scotus. Bom, agora vamos imaginar que você está, Descartes ele vai falar um pouco sobre isso também. Eu estou vendo uma lousa branca, certo? Então, aqui na minha consciência, eu estou vendo uma lousa branca. Eu tenho certeza que essa lousa é branca? Não. Mas a sensação de eu estar vendo o branco é inquestionável. Olha como a filosofia ela vai longe, né? E tem gente que acha que ser filósofo é muito abstrato. Você está pensando em coisa que, não, no fim das contas, a gente tem que pensar. Uma vez falaram para mim, olha, Anderson, você vive no mundo das palavras. Não, a filosofia é coisa séria. Olha, eu estou enxergando, né? Estou enxergando na minha frente. Vamos supor que eu estou vendo um carro na minha frente. Vamos supor que eu estou sonhando que eu estou vendo um carro. Estou sonhando. Então esse carro eu não estou vendo de verdade. É um sonho. Mas a experiência de eu estar vendo um carro, ele está na consciência. Agora vamos para o segundo exemplo. Vamos supor que eu estou vendo um carro de verdade. Um carro feito com todos os materiais que tem no carro. Lataria, todos os materiais, banco, o volante, ele foi construído numa fábrica, aquele carro. Latão, lataria, né? Se tiver ferro, vai ter ferro. Né? Se tiver estofado, vai ter estofado. Tudo aquilo lá ali, né? Bom, se vai ter roda, então a roda vai ser feita de borracha, né? No caso, o pneu, né? Vai ser feito de borracha. Então é real aquele carro. Então já o segundo exemplo, eu estou vendo o carro. Mas na minha consciência está o carro. Se esse carro existe ou não é uma outra coisa, mas a experiência de estar vendo o carro é inquestionável. Agora vamos supor um terceiro exemplo. Vamos supor que tem um carro de papelão na minha frente, mas ele está pintado, ele parece um carro real. Eu sei se aquele carro é real ou não. Eu não sei, eu penso que ele é um carro. Mas a experiência de eu estar vendo o carro, ele é inquestionável, ele está na minha mente, ele está na minha consciência, né? E a epistemologia, ela vai mais longe, né? Alvin Plantinga, por exemplo. Por exemplo, que eu estou vendo na minha frente um cavalo, né? Lá de longe um cavalo. Mas essa é boa, hein? Epistemologia. É a epistemologia do século XX, que é muito mais interessante do que a epistemologia de Kant. Tão falado do Kant aqui no Brasil. Eu estou vendo um cavalo. Bom, só que esse cavalo, ele não é um cavalo de verdade. Ele é um cavalo feito de. Vamos dizer que ele é um cavalo de madeira, mas ele está pintado, ele parece um cavalo de verdade de longe. E atrás desse cavalo de madeira tem um cavalo de verdade. Aí eu falo, olha, aqui nessa região tem um cavalo. Essa crença minha é verdadeira? Vamos supor, eu falar, aqui 100 metros da minha frente tem um cavalo. Realmente tem um cavalo de verdade atrás desse cavalo de madeira que está pintado. Essa crença é verdadeira? Que tem um cavalo aqui onde eu estou? É uma crença verdadeira. Mas isto é conhecimento? O que você acha? A epistemologia
contemporânea vai dizer que isso não é conhecimento. Então ela distingue entre conhecimento e crença verdadeira. O conhecimento ele é mais profundo do que a crença verdadeira. E Plantinga ele vai falar sobre Deus, ele trata disso. É uma epistemologia monumental de Alvin Plantinga. Ele vai enfrentar todos os maiores filósofos da epistemologia do século XX, para depois falar da sua própria, fundando o seu próprio sistema a partir dos seus próprios fundamentos. Agora, bom, agora no caso de João da Cruz, você pode falar que é uma experiência assim, as cogitationes, né? Ele está tendo experiências de consciência. Só que ele está falando, há conceitos ali, não há apenas uma simples narrativa de uma experiência de consciência. Ele está falando de um relacionamento. Ele fala, quando ele vai falar, por exemplo, dessa experiência mais profunda do que acontece dentro da alma, que ele vai chamar de consolações, de comunicações, ou então ele vai chamar de notícias. O que são notícias? Na verdade, são comunicações. Em um desses momentos ele vai falar da adega interior, né? Da adega interior bebi quando saía. Ele vai falar do temperado vinho. Ele faz distinções entre as várias experiências dessa realidade amorosa profundamente transformada por uma certa forma de visão de mundo, né? Então há vários níveis de percepção da realidade mesma, de toda a realidade, através desse próprio amor místico que é manifestado em níveis e em graus, em momentos que vem do nada, assim, né? Que é a experiência da oração. Embora João da Cruz ele não vai utilizar o termo oração, esse termo oração, ele é utilizado mais por Teresa de Ávila. Mas é essa experiência que ele está falando. Afinal, o monge ele vai entrar no mosteiro não para outra coisa, para a experiência da oração contemplativa, que é esse mistério que vai estar ali. Agora, essas várias experiências são níveis diferentes alterados de consciência, são vários níveis de consciência. João da Cruz ele não vai estar falando da consciência, que é uma linguagem mais contemporânea. Tá vendo o que você perde se você ficar numa experiência mais esotérica do que seria subir por graus, né? João da Cruz ele está propondo algo que você perdeu. Essa dimensão da própria visão da realidade. Quando o místico ele é transformado, ele está numa experiência que ele é levado, às vezes, do nada. Eu estou aqui, de repente, eu tenho uma experiência contemplativa. E ela se dá de vários níveis, há vários sabores, né? Não é tanto uma linguagem seria graus, níveis, mas também vai estar no esoterismo essas escadas. Mas numa linguagem mística esponsal, cristã, do Carmelo, pensamento de João da Cruz espanhol, a espiritualidade mística da Era de Ouro do XVI, espanhola. Ela seria
essas emissões, né, de bálsamo divino, esse temperado vinho, esse embriagar-se, esse beber da adega interior. E às vezes a pessoa fica dias numa experiência de... Não seria o êxtase, que também está ali na mística, que João da Cruz nem vai tratar muito. Ele vai falar, ó, tem outras pessoas que vai falar mais sobre o êxtase, né? A própria Teresa de Ávila, tal, Teresa de Ávila. João da Cruz, ele está preocupado mais com que essa visão dessa experiência amorosa que está dentro da alma. É uma interioridade, são aquilo que eu sempre chamei de caminhos interiores. Você constrói trilhas dolorosas, trilhas interiores que no fim das contas criam caminhos imensos de interioridade. Por que dolorosas? Bom, no final das contas não há dor alguma. O que há é efetividade. O que há é essa poderosa atitude de transcendência perante o mundo. O que João da Cruz está propondo? Essa visão de mundo. Que você vai poder falar, bom, isso também vai ter na experiência mais oriental, né? A iluminação, o nirvana, esse unir-se ao próprio todo, unir-se à natureza, a meditação transcendental, se unir ao cosmos, à natureza. Deus é a natureza. É a mesma coisa, Deus e natureza. Sive natura, proposta que preparou para você o Spinoza. Não, João da Cruz ele não está falando de um nirvana, ele está propondo que você é levado. Você não está no controle de uma experiência de consciência. É mais ou menos aquilo que você não sabe para onde vai esse sopro. Você está sendo levado pela própria transcendência. É colóquio, é experiência de comunicação. Como que eu vou me comunicar com algo que não é pessoal? Então eu acho que o ateu ele teria grande problema de explicar como que uma experiência de cogitazione mais de cunho fenomenológico ela vai ser inserida no conceito, né? Ali tem conceitos, tem distinções. É uma ciência. Será que João da Cruz ele já fundou seu próprio sistema? Se João da Cruz ele, algum dia ele fundou seu próprio sistema, ele pode ser considerado um filósofo de forma efetiva. Isso é o que eu até estou pensando nessa pesquisa de ver mais João da Cruz, né? Porque Tomás de Aquino ele funda seu próprio sistema. Ele fala das 5 vias da existência de Deus. Ao implanting ele funda seu próprio sistema. É muito difícil você fundar o seu próprio sistema. Pra você ter uma ideia, a fenomenologia do espírito, Hegel ele vai estar ali propondo algumas coisas, mas é na ciência da lógica que ele vai estar efetivamente sendo mais fundacional. Isso é o grande desafio dos gênios da filosofia. Será que Hegel, em algum momento, ele fundou? Qual que é a prova que Deus existe, afinal? Para João da Cruz. Ele convence o cético? A mística consegue convencer algum cético? Porque se um cético ele lê alvo em plantinha, ele vai ter que enfrentar o pensamento. Ele não vai falar, bom, deixa pra lá. Se ele começar, ele vai ter que terminar. Agora, no caso do João da Cruz, será que existe uma fundação ali? Porque Descartes ele funda seu próprio sistema. Kant, Hegel, eles fundam. Nietzsche funda? Não, Nietzsche ele não vai fundar nada. Ele está mais afundando do que fundando. Kierkegaard não funda nada. Ele não está fazendo nada de um fundamento algum ali, né?
De repente é melhor você ler lá o sentido e a referência de Frege, você vai aprender muito mais coisa do que você ler Nietzsche ou Kierkegaard. Agora, João da Cruz, será que ele é um filósofo? Ou ele é um teólogo? Ele é mais místico, mais filósofo ou mais teólogo? Bom, é claro que ele é místico, né? Mas ele pode ser considerado um filósofo? Tem gente que diz que Nietzsche nem é filósofo. Albert Camus, né? Camus se serve Camus. Muita gente vai falar, não, Camus não é filósofo. E aí vai ter uma discussão. O que é um filósofo, afinal de contas? Será que Kierkegaard ele é filósofo no sentido forte da palavra, assim como seria Hegel, que influenciou toda uma geração? Como Kant? Como Aristóteles? Será que o Karl Jasper ele pode ser considerado um filósofo no sentido mais forte, como algo que está ali fundado, né? O Descartes ele vai estar na ordem das razões, né? É, passo a passo. O método ele é construído passo a passo. É, o grande comentarista de Descartes, Martial Guerrou, ele vai dizer que ele vai falar de Descartes segundo a ordem das razões. É uma proposta geométrica, né? Leibniz, Spinoza e Descartes. Essas rosas e essas cruzes foram preparadas na matemática, tá? Deus é um geômetra. Inclusive no século XX também tem grandes matemáticos, filósofos, né? O próprio Russell era matemático. Frege, Russell, Whitehead, Gödel, Tarski. Matemática é uma potência, né? Um matemático é. A mentalidade de um matemático ela é uma genialidade. Agora, igual Spinoza, ele vai propor axiomas, né? Então é feito aquela experiência da geometria, ela é a demonstração que é feita por necessidade, né? Aristóteles ele vai estar propondo o silogismo através dessa experiência que vai estar na geometria de Euclides. Ela é necessária, ela segue. Se você propõe esses axiomas, eles seguem por necessidade. A conclusão ela é necessária. Não tem como ser negada. É dedução. Você não vai ver isso em Nietzsche. O existencialismo, a filosofia contemporânea continental, ela é mais poética e mais. Ela não está preocupada tanto com a necessidade do discurso, com a clareza do discurso. Ela não está preocupada tanto com uma fundação do próprio sistema. Pelo menos não em Nietzsche. Não em Nietzsche. Não em Kierkegaard. Né? Se você for falar de Heidegger, de Sartre, bom, aí já é uma linguagem, é um discurso mais complexo. Mas não é claro. Não é um raciocínio claro. Eu desconfio se há muita solidez ali. E João da Cruz? João da Cruz, ele. Qual a diferença entre João da Cruz e Teresa de Ávila? A Teresa de Ávila, às vezes, ela vai escrevendo, ela nem está pretendendo ir tão longe. De repente, ela começa a entrar ali, falar do castelo e ela começa a falar de coisas que
Nem mesmo João da Cruz sequer abordou. A entrada do castelo é a oração. Orar não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Então, esses aforismos, né? Mas às vezes ela faz titubeios, ela vai falando, tentando escrever, mas ela está com uma certa. Ela está se inspirando ali e tentando produzir algo, ela vai. De repente ela chega num insight assim. Não, João da Cruz não. João da Cruz, ele é. Nenhuma palavra desperdiçada. Desde o começo, nenhuma palavra desperdiçada. A intelectualidade de João da Cruz, ela é um desafio para Teresa de Calcutá, ela é um desafio para Teresa de Lísio. Teresa do Menino de Jesus e da Sagrada Face, ela fica, ela, a mente dela se perde nessas complexidades, né? Como diriam os salmistas, né? Salmista. Não quero me ocupar de coisas que eram profundas demais para mim. Eu sou como uma criança desmamada, né? A pequena via. João da Cruz, ele é. O que ele está fazendo ali? Os poemas de João da Cruz, que é essa beleza estonteante, é apenas a ponta do iceberg. É nos 4 tratados, ali na prosa, que João da Cruz vai estar propondo a monumentalidade mesma. E João da Cruz, quando ele vai escrever, nenhuma palavra é desperdiçada. Então, se você for pegar a Teresa de Ávila e comparar com João da Cruz, é a mesma coisa que você comparar Haydn, as sinfonias de Haydn, certo? Com os 6 quartetos de Belo Bartok. Belo Bartok. Em Bela Bartok, nem uma nota é desperdiçada. Você precisa ter muita concentração para você ouvir os 6 quartetos. Ou se você quiser ouvir Richard Wagner, é muita concentração. A música de Haydn, que é aquela beleza galante ali daquele período do Rococó, ela tá ali, é uma música galante que a realeza vai estar ouvindo quando vai estar ali, uma música de fundo para eles ouvirem nos seus jantares, né? Então, você não precisa de tanta concentração. A concentração que você precisa ter para ouvir, por exemplo, Webern, que termina com N, aquele é um dos 3 grandes compositores dodecafônicos da segunda escola de Viena, o serialismo. O serialismo de Schoenberg e de Alban Berg. Alban Berg tem um grande conceito para violino, né? Quando Webern escreve cantatas, sinfonias, quartetos, nada é desperdiçado, nem mesmo o silêncio. É impressionante. Então essa concisão, e às vezes dá a impressão que João da Cruz é prolixo, né? Porque ele entra no assunto, ele entra no outro e vai entrando em tópicos, um atrás do outro. Mas o que ocorre? Na verdade, ele não é prolixo. Ele é denso, ele é compacto. Há muita coisa junta em um parágrafo tem muita informação, muito conceito. Por isso que ele é monumental, né? Esses 4 tratados, quantas páginas vai dar as 4 grandes obras? Tem menos de 1000 páginas. É menor do que a Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Mas ali tem muita coisa que é uma vida inteira para você estudar João da Cruz. Vai uma vida inteira. Então qual seria a prova? Qual que seria a fundação do próprio sistema de João da Cruz? Bom, isso é um assunto que demanda muita. João da Cruz ele nos insere em uma nova linguagem. E essa nova linguagem
ela é uma linguagem fora dessa linguagem, dessa experiência pragmática do mundo. Ele nos insere numa experiência efetivamente mística. É mística efetivamente. E ela produz conhecimento. Se ela produzir conhecimento, então ela está sendo fundacional por si mesma, né? Porque será que Hegel ele convence o cético? Hegel está fundando o seu sistema. Hegel ele está propondo uma lógica da contradição. Essa contradição está na própria realidade. Na própria realidade. João da Cruz. Vamos supor que a mística foi fundada por Orígenes. E também nós temos Gregório de Nissa ali no começo, né? E depois vai ter os vários místicos que eu já abordei em várias aulas, né? Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Bernardo de Claraval, Boaventura, né? E alguns desses são mesmo filósofos, efetivamente. Até mesmo Tomás de Aquino aborda a espiritualidade. Nós temos a obra atribuída a Tomás de Kempis, Os Padres do Deserto, Pacômio, Evagrio do Ponto, Máximo Confessor, Cassiano Romano, temos a Lectio Divina, muita coisa e tem dessa mística. Mas se o sonho de Kant era esquecer tudo que veio antes dele, que eram apenas titubeios, né? Eram esforços vãos. Leibniz, Descartes, Tomás de Aquino, toda a metafísica anterior eram apenas rascunhos e ele queria uma metafísica muito. Depois de sua crítica, ele queria um sistema. Esse sistema foi feito por Hegel, que não se restringisse a um esboço rápido, né? Kant ele vai falar isso no seu primeiro manuscrito, manuscrito A. Havia um certo mistério em sua crítica. Agora, e João da Cruz? Bom, eu não vou dizer que as outras místicas foram espiritualidades vãs, inúteis, rascunhos. Não, elas foram a gênese cultural desta mística que muitas vezes foi desprezada na história. Existia ali uma mística dentro da igreja. Mas também existiam aqueles autores que estavam mais preocupados com uma filosofia menos mística, né? Por exemplo, Boécio vai falar da consolação pela filosofia. Ele não está tão preocupado com mística, né? A mística de João da Cruz, ela é o sistema. Você não precisa ir para o neoplatonismo de Mestre Eckhart, né? Você não precisa de Johann Tauler, você não precisa de Henri Suso ou de Bima, B-O com trema H-M-E. Você não precisa de Paracelso, neoplatônicos, para propor uma mística, porque a mística de João da Cruz ela é mais profunda, ela é mais monumental, né? Na verdade, a mística de João da Cruz é a única mística monumental que já existiu na história. Plotino, ele possui uma linguagem que não é tão mística. Não é tão mística. Ele está buscando, né? Jâmblico ele está tentando uma teurgia. Plotino ele possui um sistema. Ele vai tentar falar do intelecto, né? Depois Próclo fala da vida do. Aí tem o Uno. Mas
Nessa linguagem mais moderna, Spinoza já insere natureza. E os românticos alemães vão falar da arte, da poesia. Todo esse longo processo vai culminar em Hegel. Só que o sistema monumental de Hegel ele não é tão místico. O sistema de Helena Blavatsky não é tão místico. Eles estão tentando encontrar uma linguagem que é, finalmente, esse encanto que é tão buscado. Que é a realidade mística. Que é buscada muitas vezes dentro do neoplatonismo, dentro do taoísmo, do budismo, do hinduísmo, do Tibete, da Índia, do espiritismo kardecista, das ordens esotéricas. É uma busca, né? A nova era, a meditação transcendental, a yoga, né? O tantrismo, magia. Conhecimentos. Você está andando na rua, toda hora você encontra na sua frente, ó, tarô, adivinhação, traga a pessoa amada, amarração para o amor. Essa realidade mística, ela é ignorada pelo ateísmo. Ela é ignorada. Tá certo que o ateu vai falar, ó, você não pode falar mal das religiões nenhuma, porque isso é uma o mundo ele é pluralista. Só que o ateu ele não acredita nessas coisas, né? Que existe uma amarração para o amor. Ele não vai acreditar nisso. Então o mundo ele é muito mais complexo do que o aparente. Por quê? Porque essa busca incessante pela espiritualidade ocorre em uma realidade ateísta, cética, e quando você vai para a igreja você encontra uma espiritualidade humanista, né? Humanismo que estava já no próprio catolicismo, de Erasmo de Roterdã, né? O catolicismo que permitiu que o renascimento crescesse ali. Já no século XII já estava um secularismo dentro da igreja. Porque o mundo ele começou a prosperar, começou a se tornar mais cosmopolita. A própria Grécia, quando ela avança, a civilização ela já não é mais tão mística assim, ela se torna humanista. Esse humanismo ele vai estar em Lutero. Ele vai estar nos reformadores, John Hus, Wycliffe, né? Até a experiência da Eucaristia já não é mais considerada mais uma experiência mística, é apenas uma ordenança. O batismo ele não é mais um sacramento, ele é apenas uma ordenança para de repente depois. E esse mundo hoje que é humanista, na igreja você não vai encontrar uma espiritualidade. Você vai encontrar dízimos, ofertas, né? Você vai encontrar a lei da atração disfarçada de confissão positiva. Eu determino, né? Se todas as coisas cooperam para o bem, então que o universo conspire em meu favor. Se eu estou desejando, já aconteceu. É vibração, é energia. O universo está me ajudando. Afinal, eu sou Deus, né? Eu estou unido ao todo. Eu faço parte do todo. Antigo sonho. Um único fruto. Uma única mordida. É antigo. Lei eu determino. O que é embaixo é igual ao que está em cima. É uma lei hermética. O homem é igual aos deuses. O homem é a mesma coisa que os deuses. O que é embaixo é igual ao que está em cima. O que é dentro é igual ao que está fora. A alma e a matéria, o corpo e a alma, o espírito, o materialismo, ou então o mundo espiritual, não é.
É a mesma coisa. Não existe a separação do conceito que está lá em João da Cruz. Ele está separando o conceito, ele está fazendo distinções, ele não está fazendo uma simbiose, misturando o universo intracósmico com a matéria, com o espírito da alma do universo, misturando coisas que são. O mundo espiritual é uma outra realidade, ele não está dentro do universo. Essa é a proposta mais mística. Quando você lê Hegel, Filosofia do Direito, né? Você vai ver ao fim da história. O que isso tem a ver com espiritualidade? Tá certo que o Hegel ele vai ler Paracelso, Bima, Próclo, Plotino, Dionísio Areopagita. É todo esse encanto que está ali no começo, né, do próprio Amor Sacras, né? E já tinha Porfírio, Jâmblico. E antes disso, o próprio Filon de Alexandria, né? Tá certo que ele vai ler toda essa espiritualidade. Mestre, Eckhart, todos esses herméticos. Mas quando ele vai fundar o seu sistema, esse sistema ele vai ser humanista em si mesmo. Ele está preocupado com o Estado, com a Revolução Francesa. Afinal de contas, toda a contradição que existe, as guerras, né? Tudo se resolve no fim da história. O fim da história justifica todos esses meios. Então, que tipo de espiritualidade tem ali? Ali tem uma filosofia que no fim das contas, ela sempre vai para o secularismo. O pragmatismo ele tá no coração da alquimia. Por mais que a alquimia vai falar da mística, ela sempre vai ser humanista. É tudo para o homem. Não tem espaço para transcendência. Não existe. Mas você vai buscar a mística onde, então? Na igreja? Você vai na igreja, você vai ver. Bom, vamos fazer um discipulado. Você vai ter que obedecer o pastor. Se o casamento está com problema, obedece o pastor. Você vai explicar o problema, cala a boca. Fica quieto. É uma obediência. Você tem que obedecer. É uma cobertura espiritual. Você precisa confessar, né? Você precisa de ser absolvido. A autoridade espiritual, ela não é do indivíduo, ela é do clero. O que isso tem a ver com a espiritualidade? Então você vai para a Índia, você vai para o Tibete, é claro. Óbvio. Quem que não iria? Você vai procurar uma rosa ali, uma cruz, um sei lá o quê. Quem que é que você vai? Você acha que a pessoa está errada? Não tá, tá certa. O que você vai fazer? Você vai para a igreja? Você vai encontrar espiritualidade na igreja? Você vai encontrar julgamento, você não vai ser acolhido, pessoas lá vai estar ali apontando e fazendo distinções, fazendo, tratando com parcialidade. Então João da Cruz não vai ser lido nunca, nunca, né? Nunca vai ser lido. Porque a espiritualidade de João da Cruz ela não é pragmática. Ela não é uma alquimia que produz frutos práticos para o avanço tecnológico, o avanço científico, a investigação do cosmos. É uma experiência de oração e de conhecimento da transcendência. Você fala, mas como que a gente. Mas não é bom que tenha uma evolução da ciência? Uma evolução da tecnologia para que haja mais conforto? Se a gente ficasse só na Idade Média, como que iria avançar o conhecimento? Como que a gente ia chegar a viver mais anos? Bom, se você estudar ciência, você não vai precisar ignorar João da Cruz por causa disso. Não é porque a,
a ciência ela funciona, que significa que a mística ela vai ser desprezada, de João da Cruz, ou então qualquer outro. Há espaço para tudo, né? Agora, qual que é o aspecto? O aspecto é o seguinte: nós hoje temos um mundo confortável, nós temos celular, nós temos redes sociais, né? Nós temos medicina, mas depois a gente morre, e aí? Essa é a grande questão. Depois que a gente morre, como que fica a questão da perspectiva da imortalidade da alma, que é é a grande pergunta. Existe imortalidade da alma? O que que é essa alma? O que que é essa realidade mística? O que que é essa... Por que que Hegel... Ninguém vai... Qual filósofo vai fundar o seu próprio sistema de uma forma efetiva, né? Vamos dizer Aristóteles. Aristóteles ele vai fazer uma lógica dedutiva. A filosofia contemporânea trabalha com lógica simbólica. Mas o sistema de Aristóteles ele não é dedutivo. A física de Aristóteles, por exemplo, a física de Aristóteles, a ética, a poética, não é dedutiva. A lógica é algo. Quando ele vai falar, por exemplo, ele vai utilizar a dialética, as refutações sofísticas vai trabalhar com dialética. Para criticar, por exemplo, o imobilismo de Parmênides. Ele vai sustentar o movimento, né? E vai provar que existe movimento no mundo. Então ele vai utilizar uma lógica, ele vai utilizar a dialética, ele não vai utilizar a lógica dedutiva para derrubar a tese imobilista para depois fundar sua própria física. Kant. Kant, ele... o próprio juízos sintéticos a priori. Essa distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos, ela já foi contestada por Quine, né? Nos dois dogmas do empirismo. O, o Kant, ele queria uma metafísica depois dele. Ele tá acabando com a metafísica de Tomás de Aquino, mas ele quer uma metafísica que venha depois dele. Que é a metafísica alemã, da espiritualidade alemã, né? Na verdade, o iluminismo ele nunca foi tão forte na Alemanha. Por isso, o romantismo é uma reação contra esse iluminismo árido francês. Tomás de Aquino tem as 5 vias, né? Tomás de Aquino ele não concorda com o argumento ontológico de Anselmo. Ele propõe uma via mais aristotélica. Descartes ele propõe a dúvida como um método. Para resolver o problema da matemática, ele insere para duvidar da matemática, ele insere o Deus enganador, né? Mas o Deus enganador não consegue produzir uma certeza matemática. A certeza matemática ela é um axioma inquestionável de qualquer modo, né? Não tem como você enganar uma pessoa em relação a isso. Qual que é a verdadeira certeza que existe, afinal de contas? Por exemplo, Mário Ferreira de Santos vai falar que a única certeza que existe inicial é que existe algo. Algo existe. Nem que você existe, mas que algo existe. É ali que começa o seu sistema da filosofia concreta. Aí você vai começar a ler Mário Ferreira dos Santos. Nossa, Mário Ferreira dos Santos, Lima Vaz, Cláudio Lima Vaz, nossa, eles são tomistas. Não, eles são hegelianos. Eles são idealismo alemão, tá? Mário Ferreira dos Santos é pitagórico. O início de toda coisa que desemboca em Hegel. Tem nada a ver com transcendentalismo.
A ideia de o uno, né, a ideia de Platão, a realidade, essa tentação que existe no platonismo, que todo estudante cristão chega na universidade, nossa, Platão é Plotino, Platão, nossa, encontrei uma filosofia, é melhor que Tomás de Aquino, é melhor que Aristóteles. Olha, Platão, ele é a filosofia platônica. Ela tem a ver com a ideia, ela tem a ver com o uno, ela tem a ver com o mundo das formas. Ela que vai estar ali no médio platonismo, que depois vai possibilitar que a Mano Sacas funde essa escola que vai estar ali na filosofia de Plotino, o neoplatonismo. Se não fosse Platão e Pitágoras, não existiria neoplatonismo. Por isso que o Whitehead vai falar que Platão é o maior filósofo que já existiu. Toda a filosofia que existe depois de. Toda a filosofia da cultura ocidental é uma nota de rodapé à filosofia platônica. Plotino ele se considerava um mero comentador de Platão. Aristóteles ele é mais parecido com o cristianismo do que o próprio Platão. Para você ter uma ideia. Isso Tomás de Aquino percebeu. Embora ele tenha sido influenciado por Dionísio em algumas poucas questões, né? Inclusive eu estou vendo coisas muito interessantes de Tomás de Aquino, estou até me interessando até mais ainda, né, por ele. Mas o problema é o uno. Quem é o uno? O uno ele instaura uma confusão entre imanência e transcendência. Ninguém sabe o que é transcendência e imanência. Tem grandes filósofos atuais, vai escrever artigo, vai falar que existe uma transcendência imanente, uma imanente transcendência, é uma confusão. Se você for fazer uma pesquisa sobre transcendência e imanência, vai parecer com o que o Chacrinha falava, né? Eu não vim aqui para esclarecer, mas para confundir, né? É impressionante. Não é, a confusão que existe entre a mística neoplatônica e a mística cristã é tão profunda. O neoplatonismo é o maior desafio que já existiu na filosofia para a igreja. Comparado com o ateísmo, o neoplatonismo foi ele que impediu que a mística cristã ela se efetivasse. Né? Quando João da Cruz propõe a sua monumentalidade mística, o neoplatonismo ele já tinha produzido essa intrincada história. Que ninguém entende o que é isso. Ninguém entende o que é esse negócio do neoplatonismo. Ninguém sabe, no final das contas, o que é esse negócio do neoplatonismo. Spinoza é fácil entender o que é Spinoza. Agora vai tentar entender o que é o neoplatonismo, meu amigo. Que todo cristão que vai estudar a espiritualidade vai se encantar com o neoplatonismo, né? Plotino, Mestre Eckhart, né? Aí tem todos aqueles místicos lá. Margarete Poretti. Tem a Espelho das Almas Simples, Aniquiladas. Tem Henrique de Souza, Tauler. A Nuvem do Não Saber. Até você entender o que é transcendentalismo e o que é imanentismo, os caminhos que você vai ter que percorrer de pesquisa são caminhos quase que completamente solitários, porque não vai ter cristão falando sobre isso. Não tem. Não se produziu pesquisa. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e está falando, olha, nossa, Jesus ele é transcendente, Deus é transcendente, mas ele se tornou imanente porque Jesus se encarnou. Meu amigo, você não sabe o que você está falando. Você não sabe. Se você está falando que Deus se tornou imanente na história por causa da encarnação, você não sabe o que você está dizendo.
Deus está em toda parte. O Espírito Santo, ele está em toda parte. Deus, ele, como que é? Deus, ele é onipresente, né? Então ele está em todo lugar. Não é verdade. Não é verdade. Os grandes filósofos da história cristã, como Paulo, João Apóstolo, Atanásio, todos eles foram radicais no discernimento. Para João Apóstolo, que não é filósofo, mas em certo sentido poderia ser, dependendo da perspectiva, ele fala: se alguém traz tal doutrina, não coma na mesa com eles. Nem cumprimente, nem ore. Então é radical, é chato, é insuportável. Paulo fala: olha, quem vos fascinou? Né? Se a justiça provém da lei, então Jesus nem devia ter morrido. Então, quando o Ário fala, não, que Jesus lá, ele Deus sim, sabe? Jesus é Deus, só que não é Deus, sabe? Não, é que ele foi criado. Quando você vai instituir ortodoxia, você tem que ser chato, insuportável. É conceito. É conceito. Você não pode ter espaço para simbiose, para bagunça da filosofia. É igual essa bagunça que é o calvinismo, né? Não, lá tem Romanos 9, né? O que é o barro para dizer pro oleiro? Quer dizer, tem tanta coisa na Bíblia, o cara vai ficar olhando Romanos 9, meu. Romanos 9. Se fosse Romanos 3, né? Daí ia. É mais importante você ler Romanos 3, Romanos 7, Romanos 8 do que Romanos 9. Paulo está falando de uma alegoria lá, depois vai falar de Isaú, dos Edonitas. Ele está tentando entender por que Israel rejeitou a mensagem, né? Ninguém entendeu. Como assim, né? Até os ninivitas se converteram com Jonas. Por que os judeus não aceitaram a mensagem? Isso que Paulo estava tentando entender, né? Inclusive, Paulo tinha todo motivo para dar uma ênfase na predestinação, porque ele perseguiu a igreja e depois ele caiu em uma visão do Jesus glorificado, né? Já Pedro não teve essa experiência. Então Pedro ele vai falar que a presciência de Deus é que configura a eleição e que quem foi resgatado, muitos negarão Jesus que os resgatou. A porca lavada volta para a lama. O cão volta ao seu próprio vômito. E Hebreus vai dizer que muitos participaram das virtudes futuras, né? E decaíram. É impossível que sejam renovados para arrependimento. E a salvação ela entrou para todos os homens. E Jesus, quando for levantado, todos atrairei a mim. Jesus morreu. O que vai falar lá, João? Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele creia amou o mundo de tal maneira, não amou os eleitos, amou o mundo de tal maneira. É João 1, a luz que ilumina todos os homens, né? Vai longe. Olha, Isaías tem uma parábola da vinha, né? Que fala que Deus plantou uma vinha e deu uvas brabas. A culpa foi minha? Então, olha, eu não vou abordar o calvinismo agora. Eu só quero dizer o seguinte: quando você quer instituir ortodoxia, você tem que ser conceitual. Você não pode dizer imanência na transcendência. Jesus se encarnou, então ele se tornou imanente. Você não sabe o que você está dizendo. O neoplatonismo, ele é o grande enfeitiçamento da história dentro do pensamento ocidental, dentro da própria igreja. Agora você está lá procurando espiritualidade, você entra na igreja, você vai ouvir lá música. No fim das contas, o que vai acontecer?
Adivinha? Você vai fazer a meditação, você vai pensar realmente buscar uma espiritualidade que sempre foi buscada. Mas vamos combinar. Leia Bima, leia Paracelso, leia Helena Blavatsky. Olha, eu posso falar de Helena Blavatsky porque ele está publicado e você compra na livraria. Se tirar o livro, aí já não tem mais espaço para pesquisa, tá, gente? Você vai e compra lá o livro de. Vamos falar de Mestre Eckhart, vamos falar de Jung. Jung ele está preocupado com o inconsciente coletivo, né? João Pessoa vai ter os seus heterônimos, várias personalidades diferentes. É interminável essa bagunça que o ateísmo nem conhece, né? O ateísmo ele só fala da ciência. Ué, todo mundo gosta da ciência. Que se a pessoa for culta, vai gostar da ciência. Tudo bem, é óbvio. Mas você entender o que é a cultura, a complexidade da cultura é uma outra coisa. Hegel ele vai estar propondo um monte de coisa lá, os marxistas vão estar seguindo o Hegel e o Feuerbach e o... Ninguém entendeu o que é aquilo, né? Ninguém entendeu. Ou se entendeu, fingiu que ninguém entendeu. Ninguém vai reclamar. O chato é o Tomás de Aquino. Ele vai ser o insuportável. Agora Hegel ele pode falar de metafísica o tempo todo. Afinal, Kant ele não tirou Deus, ele não tirou Deus transcendente, que está fora do espaço do tempo. Então não tem mais espaço para Deus transcendente. Então nós podemos falar do Deus imanente. Nós podemos falar do neoplatonismo. Mas Anderson, isso aí que você está falando não seria uma espécie de radicalismo? Afinal de contas, a universidade é um lugar para você ter um pluralismo, né? Bom, o problema não é o pluralismo. O problema é o relativismo. O relativismo ele não se sustenta logicamente. Foi esse o erro que eu cometi lá quando eu falei, eu troquei as palavras. O pluralismo numa sociedade democrática ele é desejável, né? Agora, quando nós estamos falando de conceitos, nós temos que entender distinções, né? Se trata de distinções. Quando o João da Cruz ele propõe a sua mística, ele tá produzindo uma espiritualidade que nunca existiu na história. O Carmelo não foi inaugurado por João da Cruz. O Carmelo é um monte onde Elias subiu e enfrentou 400 profetas de Baal sozinho, no Antigo Testamento. Na era da igreja, você reúne todos os cristãos do mundo inteiro e você não enfrenta um profeta de Baal. Um sequer. O Carmelo, a experiência do Carmelo, no fim das contas, é a experiência do Elias que está ali enfrentando os 400 profetas de Baal sozinho. Isso é a grande guerra. Existiam aqueles que não dobraram os joelhos perante Baal. Onde eles estavam quando Elias estava ali sozinho no Monte Carmelo? João da Cruz é essa figura do Carmelo, ela é nesse sentido simbólica, emblemática, alegórica de uma experiência
A experiência do Monte Horebe a experiência do Monte Carmelo é distinta da experiência do Monte Horebe. João da Cruz fala da subida no Monte Carmelo. O que você vai fazer lá em cima do Monte Carmelo? Você vai ficar encantado com consolações, com doçuras, com emissões de bálsamo divino, o temperado vinho, o deleitoso deleite do matrimônio espiritual. O que você vai fazer no final das contas lá no Monte Horebe? Quando você estiver pensando que sentido tem o matrimônio espiritual para a igreja do futuro? Pensando nessa experiência. Quando Elias está lá no Monte Horebe, ele ouve uma voz transcendente que lhe diz: a experiência com o luminoso, aquele que está fora do espaço e do tempo, o único poder infinito que existe. Ele lhe vai dizer: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa experiência do Monte Horebe, ele é o esquecimento da experiência do Monte Carmelo. Figurativamente, é contraditório pensar que quando Paulo fala sobre a igreja, você tem 2000 anos de história. Uma igreja que você não vê milagres, não existe ressurreição de mortos. Não existe. Ninguém vai. Elias houve lá a experiência e desceu o fogo do céu. Antigo Testamento. É a igreja que é quem. A resposta aos principados em Efésios 1. Essa igreja mediana de hoje. Essa igreja que vai enfrentar o anticristo. Caso não ocorra o arrebatamento. O arrebatamento. Caso não ocorra. João da Cruz ele nos insere uma nova linguagem. É a única linguagem efetivamente mística que existe. Né? Quando nós vemos comentários dos cânticos, Bernardo de Claraval, quando nós vemos Orígenes, Gregório de Nissa, eles estão fazendo bosquejos, preparando o caminho para João da Cruz. Quando nós vemos Teresa de Ávila escrevendo Castelo, as moradas do castelo, ela está ali junto com João da Cruz e está complementando algo ali. Complementando algo. Ela já entendeu o que é essa experiência efetivamente nupcial da espiritualidade. Que foi o que sempre buscou a igreja. Sempre foi. O fim da igreja é essa espiritualidade. Aí você fala, e Tomás de Aquino? E Alvin Plantinga? E Agostinho? São experiências da genialidade que a igreja produziu nesses grandes. Duns Scoto, Alvin Plantinga, Agostinho, Tomás de Aquino. É a experiência da genialidade histórica de cultura. Teresa de Ávila, uma experiência de genialidade de cultura. Teresa de Lísio, dominando Jesus da Sagrada Face. É uma espiritualidade poética da pequena via, que no fim das contas desemboca na mesma experiência em uma perspectiva que não está propondo
um conhecimento infinito. Ela está simplesmente vivendo uma espiritualidade pura, efetivamente pura. Ela não se propõe sagacidade, perspicácia, malícia alguma. Ela pressupõe que ela quer amar Jesus, nada mais que isso. Essa é aquela experiência que Jesus vai dizer, né? O menor dos reinos do reino de Deus, ele é maior que João Batista. João Batista é o mais bem-aventurado. Esse Elias que está ali, ele é o mais bem-aventurado dos homens. Mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Essa é a experiência da pequena via. É uma experiência pura que não é voltada para o ódio, para qualquer espírito de confronto ou de qualquer tipo de embate. Né? Mas os apologistas antigos eles eram muito duros com as palavras. João da Cruz é uma outra experiência. Se trata da única genialidade efetivamente histórica que produziu a única mística colossal e pura que existe. Ela é mística desde o começo. Ela é mística até o fim. Ela não está preocupada com questões institucionais do direito, questões, sutilezas da filosofia teológica. Ela é contemplativa em sua estrutura mesma. Estruturalmente, experiência de oração como mistério que revela uma realidade do próprio mundo como uma transformação. É a alma transformada que contempla a si mesma e é espelho desse mundo. É o espelho do próprio mundo. É o mundo transfigurado através do olhar de João da Cruz. É a única experiência que propõe uma união dentro da qual aquele que a ela se opõe, a ele teme como se teme ao próprio Deus. É, portanto, o único conhecimento efetivamente infalível que já existiu e jamais existirá na história.